Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje estamos aqui com a presença do Dr. Fábio Bibancos, presidente do IBO, Instituto Bibancos de Odontologia. Fábio, obrigado por você ter vindo, grande amigo de 30 anos. Nós vamos contar um pouquinho da sua história, do seu problema de sucessão e no final nós vamos falar um pouquinho sobre a Turma do Bem. Fábio, obrigado. Conte um pouquinho do IBO, como começou, a sua história toda, para depois a gente entrando. Nos anos 80, né, em 86 especificamente, quando eu me formei, a odontologia não tinha essa pegada de mercado que tem hoje, né? Aí vai até uma crítica que, se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso. Mas você montava um pequeno consultório e você fazia o atendimento dos seus pacientes, era esse o modelo a ser seguido. Há 30 anos atrás, eu comecei uma outra história, pensando já num modelo virado para o paciente, sem me entender, sem pensar que eu estava fazendo uma coisa com empatia, pensando no outro. Depois eu fui achando nomenclaturas para aquilo que eu estava fazendo. Mas eu fui fazendo uma clínica toda voltada para o meu paciente, então eu só atendia à noite. Eu comecei atendendo, eu tinha convênio com o Banco Sudameris e eu atendia eles depois das 18 horas. Então eu começava a trabalhar às 18. E aí eu entrava à noite para atender essas pessoas que não tinham tempo. Eu comecei assim. Então aí, com muito pouco tempo de clínica, acho que uns 5 anos, a clínica fez um boom. Eu comecei a atender um monte de formadores de opinião e a clínica virou um sucesso diferente de um consultório. A gente já partiu para um modelo de clínica. E aí, como eu não era um expert em endodontia, que é a parte de canal, Ainda bem que você falou que porque senão a gente ia ficar bem. Eu me casei com a endodontista, que fazia canal. E aí essa história foi crescendo, e aí todos os especialistas foram fazendo parte da clínica. E aí virou uma clínica com uma filosofia. Então... Eu acho que o importante é você contar essa filosofia, porque as pessoas podem entender o que tem a ver o consultório dentário com uma empresa. Ele é uma empresa, ele tem consultório em São Paulo, tem no Rio. É um consultório, é uma empresa muito grande hoje, entendeu? Ele tem uma estrutura muito grande. Então eu queria que você contasse o diferencial dessa filosofia para depois a gente entrar lá na sucessão. Nós estamos criando paradigmas, parâmetros, assim, no fundo, assim, o olhar que nós temos, que todos são obrigados a seguir dentro do padrão, é fazer pelos outros o que faríamos pelos nossos filhos. Esse é o modelo de empatia. Então todo diagnóstico que é feito na clínica e todo tratamento que é disponibilizado na clínica, qualquer dentista de qualquer área que trabalhe conosco, ele tem que pensar se aquilo que ele está fazendo, o norte da gente, o encaminhamento da gente, se aquilo sendo feito no seu filho, se você agiria dessa maneira. Isso norteou a organização de uma maneira clínica, porque eu sou um dentista, eu não atendo todo mundo, mas você, quando consome os serviços da clínica, você está consumindo a filosofia da clínica. E isso a gente conseguiu ampliar em São Paulo e no Rio de Janeiro brilhantemente. Existem ótimos dentistas no Brasil, então é fácil construir com uma boa equipe. O difícil é colocar as pessoas. Uma boa técnica você ensina. Agora, uma pessoa que consegue olhar para você, entender o seu problema e te acolher, isso não se ensina. Isso você tem que procurar, e não é fácil procurar, porque aí são profissionais com uma visão mais humanista, com uma pegada mais humanista, com compromisso mais humanista. Você contrata gente específica para cuidar daquela área, para poder... E dentro da empresa você ter funcionários ou sócios que tenham o mesmo compromisso social. Porque, no fundo, as coisas se misturam. Não adianta o cara ser um super técnico, fazer um super processo cirúrgico e não conseguir olhar para aquele indivíduo como um dente, olhar para como uma pessoa. Não, é o dente. Não é o dente. É o dente dentro de uma figura humana. Então você não vai colocar um aparelho numa pessoa que está se separando. A odontologia tem que atender a vida do paciente. Você tem que atender o momento que o paciente se encontra. No momento de vida ele está com filhos. Então agora, por exemplo, a gente está
A gente trabalha com a coleta de células-tronco através dos dentes de leite. Então, a preocupação com todos os pacientes que têm filhos, controlar a idade para saber que momento nós vamos tirar. Isso é cuidando da família, não é vendendo o serviço. Vender o serviço é fácil. O negócio é cuidar, você tem um nome, é mais fácil. Cuidar daquela família que é o difícil. Acertar o modelo odontológico para aquela pessoa naquele momento de vida. Vamos falar um pouquinho de você, da sucessão. O IBO tem 30 anos, tem um livro que no final eu vou mostrar a vocês, mas eu queria perguntar primeiramente a você, como vai ser a sua sucessão? Conheço o Bernardo, a gente nos conhecemos há muitos anos, o Bernardo é um menino maravilhoso, só que de odontologia ele quer passar reto e longe. É um grande ator, foi para essa área teatral. Como é que fica o seu processo, que depois de 30 anos a empresa cresceu muito, perto do que você era, e o que você é hoje, ela cresceu demais. Como você pensa nisso? Bem, meu filho não quer ser dentista, ele é ator, ele fez essa escolha desde pequeno e eu não tenho um herdeiro para tocar único. Clínico, meu filho é filho único. Eu estou pensando em alguns modelos. Um deles é no futuro você vender a empresa. Outro é preparar os sócios para serem os gestores, porque eu tenho encaminhado a empresa para não ficar tão personalista, para não ser tanto o Fábio, e ser um instituto de uma maneira geral. O conceito filosófico se manter. Então eu tenho forçado a situação, eu tenho conduzido a situação, eu tenho marcado em cada um, naquele momento que você tenta marcar de fato, junto aos meus pacientes e junto aos meus funcionários e sócios, de que a filosofia ficando, a empresa continua. Porque até a gente conversou bastante sobre isso, você tem pessoas que são antigas com você, que praticamente começaram de 25 anos, que mantêm a mesma filosofia tua, mantêm o mesmo padrão de qualidade. Mas esses que estão comigo há 25 anos e que são do grupo inicial, eles estão velhotes também. Eles também estão ficando velhotes, entendeu? Elas estão velhinhas também. Então, assim, todos nós estamos ficando velhinhos. E a gente tem que pensar no modelo de sucessão. Mas eu tenho os meus sócios jovens, que são bem mais novos e que são meninos e meninas incríveis, todos na faixa de 35 aí, com muita garra e com a filosofia. Que tem mais uns 30 anos de trabalho. Exatamente, exatamente. O que eu quero manter é o conceito, porque o conceito eu estou até trabalhando num projeto novo aí, numa ideia nova de melhores dentistas para o mundo, um processo muito interessante, onde a gente trabalha o dentista... Através da ONG? Mais ou menos. Não é bem através da ONG, porque é uma empresa paralela que vai ajudar a ONG, mas eu estou trabalhando num processo de criar um novo modelo para o dentista. Para o dentista ter um comportamento novo perante a sua própria profissão. Todas as profissões vão passando por crises no Brasil, no mundo, a área da saúde mais ainda, porque o que acontece com o dentista? Estão pegando as coisas do mercado e trazendo para o consultório odontológico. Então a pessoa faz uma planilha e fala, bom, esse mês a performance de cirurgias foi menor do que... Você fala... Não vieram cirurgias, eu não vou forçar cirurgias para ter uma performance na planilha do administrador do mercado. Então tem algumas coisas que não se encaixam e que para mim são violentas quando eu tenho que... Eu estou à frente dos administradores de negócios e eu falo assim, meu filho, no modelo de saúde isso não vai acontecer. Pelo menos enquanto eu estiver na empresa, a gente pode sobreviver sem fazer tantas cirurgias naquele mês ou naqueles 3 meses, até que voltam esse ciclo. Não vale a pena a pessoa... nós temos que ter um serviço que se adeque a todas as pessoas, dentro das necessidades que elas apresentarem naquele período. A gente está falando sobre ética, difícil no mundo que a gente está vivendo, apertado no mundo que a gente está vivendo. E acho que esse foi o nosso grande segredo. Eu acho que a cadeira do dentista também é um pouco psicólogo, né? Você senta, você desabafa, você faz, então quer dizer, esse padrão que você mantém, eu não conheço alguns outros, não conheço outros dentistas,
mas é uma coisa que eu acho que fideliza o cliente, porque você confia, né? Você fala, você conversa quando dá, né? E vê. A verdade é que quando você vai a um profissional, escolhe um profissional e paga por esse serviço, o bom serviço e a tecnologia é uma obrigação. Uma obrigação. A qualidade é obrigação. A qualidade é obrigação. Então você fala, olha, os dentistas vão sempre em busca de um diferencial tecnológico. E eu acho que tecnologia é obrigação. Você tem que saber os serviços, as tecnologias que existem a seu serviço. Sim. E oferecer ao seu paciente. Agora, quando você está pagando por um serviço desse, você está pagando pela confiança. Mas é óbvio. Pela confiança médico, que esse profissional... Não adianta, você pode aparecer em todas as revistas, pode estar no programa. Se o cara não for indicado por alguém... Que é isso, se você só leva a sua esposa e a sua filha e o seu filho... Você pega gerações já, exato, anos, porque você está aqui no livro. Porque historicamente você está sendo atendido por uma pessoa que cuidou de outra pessoa da sua confiança e que deu certo. No fundo é isso. Maravilha. Agora nós vamos para a segunda parte. Parabéns pelo IBO, grande dentista. Nós vamos para a segunda parte. Vamos falar um pouquinho da Turma do Bem. Oba. Turma do Bem é uma ONG que o Fábio criou, devido ao sucesso que ele teve. E ele vai contar para vocês um pouquinho da Turma do Bem, o que a Turma do Bem faz, que é um trabalho maravilhoso. Se vocês puderem entrar depois no site, conhecer, entender o que é a Turma do Bem, vocês vão saber exatamente que é um trabalho maravilhoso. E o Fábio é o presidente da Turma do Bem. Então agora eu queria que você contasse o início, explorasse mais a Turma do Bem, porque eu acho que o nosso telespectador ali precisa conhecer bem a Turma do Bem. A Turma do Bem é uma organização social de dentistas voluntários que emprestam o seu consultório para o atendimento odontológico gratuito de jovens de 11 a 17 anos. Crianças oriundas da escola pública, crianças que estão bastante pobres e que estão com a boca totalmente destruídas. Então, crianças com 2 carizinhas, 3 carizinhas não entram no projeto. Só entram crianças que estão com a boca muito, muito comprometida. Muito bem. Aí o dentista dá um espaço na clínica dele e faz esse atendimento gratuito e a gente cuida dessa criança até os 18 anos, quando ela está com a boca em ordem e que ela vai conseguir aí se sustentar e pagar o seu dentista. Muito bem, esse é um projeto que eu comecei pequenininho em São Paulo, virou uma loucura, hoje é o Brasil inteiro, América Latina e Portugal, são 17.100 dentistas voluntários, são 70 mil crianças ano atendidas e nós temos ainda um paralelo que são mulheres vítimas de violência, com quase 800 mulheres vítimas de violência que perderam os dentes em situação de violência. Muito bem. A gente tem esse negócio enorme, anualmente a gente tem um encontro que acontece agora em novembro, onde a gente reúne todos esses dentistas, vai acontecer em Poços de Caldas. É muito legal, é um projeto lindo. Quem está de fora e vê... É uma disposição de pessoas, de dentistas que dão o seu consultório, o seu material e a sua tecnologia e o seu conhecimento em prol de uma pessoa que está muito perto dele. Fábio, nós estamos encerrando. Foi muito bom entrevistar um amigo, o papo vai embora, vai longe, a gente agradece. Ficaria até amanhã. Fica até amanhã. Eu queria que você passasse para o nosso telespectador o site da Turma do Bem, para quem tiver interesse em conhecer, para a gente depois finalizar, fazendo um favor. www.turmadoBem.org.br. Meu amigo, muito obrigado. Eu te agradeço de coração. Maior prazer. Quero mostrar a vocês o livro que foi lançado há uns 15 dias atrás. Isso mesmo. Isso mesmo, né? 15 dias, acertei. O livro de 30 anos do IBO, do Instituto Bibanco de Odontologia. Quero agradecer a vocês. Se vocês quiserem ver este e outros programas, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.